Bom dia a todos. Guten Morgen allerseits. Tag alle. Nós temos hoje a honra de ter perante a Procuradoria-Geral do Estado, aqui na nossa Escola Superior de Advocacia Pública, que retomamos com imenso vigor, o painel O Futuro do Controle de Constitucionalidade na Alemanha e na Europa. O nosso palestrante do dia é o professor Andreas Voskuhle, presidente do Tribunal Constitucional da Alemanha e ex-reitor da Albert Ludwigs Universität Freiburg, na Alemanha. Desde 2008, na Corte Alemã. Eu convido à mesa, então, o professor Andreas Voskuhle. Gostaria de chamar para compor a mesa também o nosso professor e procurador-chefe da Escola Superior de Advocacia Pública, que tem feito esse belíssimo trabalho aqui para nós e nos proporcionado essa agenda tão rica, o professor Rodrigo Valadão. Gostaria também de chamar à mesa o procurador Felipe Melo Fonte, é mestre e doutorando em Direito Público pela UERJ. Por favor. E, sem mais, vamos dar início, então, à nossa palestra de hoje. Professor. Muito obrigado, caro colega Neves, pelo convite, pela honrosa oportunidade de poder falar aqui para as senhoras e para os senhores. Hoje é um dia especial, não sei se as senhoras e os senhores têm consciência disso. Ontem foi um dia histórico para a jurisdição constitucional do mundo inteiro. Ontem, a Corte Suprema norte-americana, em uma decisão unânime, a Corte Suprema do Reino Unido constatou a inconstitucionalidade da dissolução do parlamento feita pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Com isso, ele tomou uma decisão importante também com vistas ao Brexit. Precisamos levar em conta que durante muitas centenas de anos foi impensável que no Reino Unido um tribunal declarasse inconstitucional a decisão de um governo com legitimidade parlamentar. Então, isto é um acontecimento histórico e, por essa razão, para mim, é motivo de grande honra estar aqui e falar aqui sobre o futuro da jurisdição constitucional da Alemanha e na Europa. Se no ano em curso estamos celebrando 70 anos de lei fundamental, temos motivos de sobra para olhar com alegria e orgulho para essa história única, incomparável de sucessos. Mas olhar para trás, em retrospectiva, ao mesmo tempo, importa em fazer uma advertência. Do ponto de vista da perspectiva alemã, é suficiente conscientizar-se dos 100 anos da Constituição de Weimar e, ao mesmo tempo, pensar em um jubileu muito mais ambivalente. E essa consciência deveria chamar a atenção de todos nós. Weimar não careceu de uma boa Constituição. A República de Weimar careceu de democratas. Se, portanto, estamos hoje celebrando um jubileu, nós sempre também estamos nos lembrando do fato de que nem a integridade normativa de um Estado fundado na liberdade, nem a capacidade de funcionamento dos seus órgãos são evidentes per se. Se ampliarmos o olhar,
na direção da perspectiva europeia e internacional, a situação se torna ainda mais exigente. Os ataques ao Estado de Direito em alguns Estados-membros da União Europeia são uma realidade amarga. Apesar disso, ao lado da advertência, também está a coragem que nós podemos aurir da história de sucessos de até agora. Apesar de tudo, nós hoje na República Federal da Alemanha estamos em boa Constituição, estamos em boas condições políticas, jurídicas. Não estaria aqui perante as senhoras e os senhores como na condição de presidente do Tribunal Constitucional Federal se não tivesse a convicção meditada de que ao lado de uma Constituição boa, nós também precisamos de uma jurisdição constitucional boa para que o direito possa ser implementado no plano nacional, bem como internacional, o direito enquanto expressão da vida da liberdade. Então, eu gostaria, num primeiro momento, fazer uma descrição da perspectiva constitucional na qual nos encontramos hoje, antes de falar de 5 desafios com os quais nós nos defrontamos nos dias atuais. No início das minhas reflexões está a antiga pergunta que diante do que aconteceu mais recentemente na Polônia, na Hungria, na Romênia ou na Turquia, e também diante de vozes críticas do direito norte-americano, adquiriu uma relevância cada vez maior. Para que hoje necessitamos de tribunais constitucionais? Até pouco tempo atrás, a história do estabelecimento global do Estado Constitucional material podia ser lida também como uma espécie de marcha triunfal global da jurisdição constitucional. Depois da Segunda Guerra Mundial, não foram estabelecidos apenas tribunais constitucionais em muitos futuros Estados-membros da União Europeia, assim na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, na Bélgica, mas também no Japão, em Taiwan, na África do Sul e na América Latina, por exemplo, no Chile. Um outro surto de desenvolvimento ocorreu com a democratização dos países do leste europeu, nos quais, começando com a Polônia em 1985, a instituição da jurisdição constitucional se impôs cada vez mais. Mesmo em estados tradicionalmente centrados no parlamento, como a Grã-Bretanha, não houve como subtrair-se no curso dos desenvolvimentos inteiramente aos sinais dos tempos. O mesmo vale para a democracia presidial fortemente cunhada pelo executivo na França. Então, existe hoje um consenso acerca da ideia da tutela da Constituição pelo próprio Tribunal Constitucional. Mas existem muitas diferenças. Não existe o Tribunal Constitucional Federal paradigmático. As competências de controle comparativamente amplas do Tribunal Constitucional Federal explicam-se num primeiro momento como uma reação aos horrores do nazismo. Na Alemanha, sabemos muito bem que o poder irrefreado da maioria muito facilmente pode sucumbir à tentativa de oprimir a minoria. Mas em 1951, quando o nosso tribunal começou a funcionar, ninguém teria imaginado que a autoridade e a aceitação os juízes um dia teriam os juízes do nosso Tribunal Constitucional Federal. Se nós levamos em conta, se nós rememorarmos a briga em torno do rearmamento da República Federal da Alemanha e as discussões em torno do status institucional do tribunal, então o estabelecimento de uma jurisdição constitucional forte não foi algo evidente per si e também não foi expressão de uma necessidade histórica. As coisas poderiam ter acontecido de forma diferente. Tribunais constitucionais são instituições frágeis e nós sabemos isso em qualquer lugar no qual nós analisamos um tribunal constitucional. Por essa razão, o desempoderamento dos tribunais constitucionais na Polônia, na Hungria, na Romênia e na Turquia hoje nos causam uma grande preocupação. Aqui poderia estar surgindo uma nova tendência contrária que
coloca uma compreensão simplória de cunho mais populista da democracia contra o controle do legislador pelo Tribunal Constitucional. O argumento central, que à primeira vista pode ser intuitivamente plausível, é o seguinte: um punhado de juízas e juízes não pode frustrar a decisão da maioria parlamentar. Mas sabemos que desde as análises profundas de Hans Kelsen, que a democracia hoje significa muito mais do que a dominação da maioria atual no parlamento. A democracia moderna do Estado Constitucional, muito pelo contrário, quer assegurar, no longo prazo, a possibilidade de que a minoria se torne maioria. Assim, os tribunais constitucionais têm a tarefa de proteger as minorias sociais da oposição parlamentar, bem como extraparlamentar, e as liberdades de comunicação. Com isso, os tribunais constitucionais abrem e preservam os espaços nos quais um discurso crítico e fecundo social pode ocorrer e nos quais uma atmosfera da discussão aberta em torno dos melhores conceitos políticos predomine. O fato dos tribunais constitucionais precisam ter em mente as suas limitações e não se podem colocar no lugar do legislador, isso é inegável. A dificuldade de dissolver em cada caso concreto a relação de tensão entre a decisão da maioria parlamentar democrática e a vinculação ao direito constitucional não é um argumento contra a necessidade da existência de tribunais constitucionais. Um segundo aspecto da minha definição da nossa posição atual é a pergunta por que as constituições não são estáticas. Constituições não estão esculpidas em pedra e, no entanto, estão subtraídas à mutabilidade da legislação infraconstitucional. A estática da lei fundamental é muito complexa. A realidade constitucional opera entre três polos que apenas aparentemente estão em oposição: estabilidade, abertura diante do futuro e garantia do futuro. Como esses três polos se harmonizam? Uma Constituição estável não precisa ser estática. Estabilidade significa confiabilidade, segurança, mas não imobilidade ou rigidez. Ou, para usar os termos do cantor Wolf Biermann, da Alemanha Oriental, aqueles que são excessivamente rígidos acabam quebrando. É sobretudo a cláusula pétrea do artigo 79, parágrafo 3º da Lei Fundamental, com a sua exclusão de transformações dos enunciados conteudísticos instauradores da identidade da Constituição, também no procedimento da emenda da Constituição, que assegura que as ideias que o Constituinte de 1949 considerou invioláveis estão perdurando até hoje. Nós não podemos separar a estabilidade da abertura do texto. O teor normativo sempre deve ser preparado e repreparado pelos intérpretes da Constituição. Assim, a lei fundamental também se mantém armada para os desafios de um futuro desconhecido, podendo andar passo a passo com a realidade. A Constituição não é simplesmente dada ao legislador que emenda a Constituição e ao Tribunal Constitucional Federal. Ela é dada como uma tarefa para que o Constituinte, o legislador e os juízes do Tribunal desenvolvam a Constituição. Eu vou dar um exemplo atual. Com relação à terceira opção de gênero, o nosso tribunal incluiu outras identidades sexuais na proteção contra a discriminação que está no artigo 3º da Lei Fundamental. A tríade de estabilidade, abertura diante do futuro e garantia da multiplicidade se torna completa se nós reconhecemos não apenas em harmonia com os primeiras ênfases a abertura diante de novas evoluções. Muito pelo contrário, o terceiro parâmetro dos códigos-fonte da lei fundamental reflete a tarefa
de garantir duradouramente a colusão produtiva de diferentes atores estatais e sociais. Pluralidade não é um fim em si encharcado de moralina, mas expressão de uma compreensão básica da estatalidade esclarecida. L'État, c'est nous. O Estado somos nós. E eu acrescento todos nós, pois a multiplicidade é desejada pela lei fundamental também, onde nós somos de opinião diferente. Quem quer celebrar o discurso à maneira de uma xilogravura em categorias de nós contra os outros restringe o espaço de liberdade que a Constituição exige de nós no convívio diário com outras pessoas. As senhoras e os senhores veem que uma mera tentativa descritiva de dizer em que ponto estamos hoje na relação entre Constituição e jurisdição constitucional já é uma matéria muito exigente. Nós, evidentemente, podemos nos dar por felizes que a necessidade antes exposta da jurisdição constitucional e a abertura da nossa Constituição não são difíceis se considerarmos os 70 anos. Hoje, nós estamos diante de 5 desafios. Primeiro, vamos falar da crise da jurisdição constitucional na Europa. Se o presidente do Conselho de Ministros dos Países Baixos, no início de 2018, Mark Rutte, lançou a advertência: erode the rule of law and you will erode the single market and you erode the union. Então, isto é uma voz que deve ser levada a sério e uma advertência que não foi proferida em vão. Ao mesmo tempo, fica claro que não pode ser indiferente para nós o que acontece na Polônia, na Hungria ou na Romênia. Os abalos que hoje o judiciário independente sofre são fundamentais e são fundamentalmente importantes para todos nós. A União Europeia hoje é considerada com justiça não apenas como uma comunidade de direito, mas também como uma comunidade de valores. No artigo 2, frase 1 do Tratado da União Europeia, nós temos uma espécie de núcleo duro de valores que é o sistema nervoso central para a Europa. E quais são esses valores? Dignidade da pessoa, liberdade, igualdade, o Estado de Direito, direitos humanos fundamentais e o princípio democrático. Isto tudo configura o fundamento que não pode ser violado em qualquer Estado-membro da União Europeia sem que isso fosse sentido em outros Estados da União Europeia. Ataques à jurisdição constitucional independente são também ataques às artérias normativas da ideia europeia que anima todos os Estados-membros da União Europeia. O que nós podemos fazer? Possibilidades de reação sob medida não estão à vista. A União Europeia até agora teve uma forte orientação pelo consenso e pelo compromisso. Mas hoje nós temos o risco de ter ações contra a Polônia e a Hungria. A Hungria está sendo criticada por ter atacado a independência de instituições da sociedade civil, ao passo que a Polônia está sendo atacada por ter atacado a independência dos juízes e a inamovilidade dos juízes. Com vistas à Corte Suprema, a Polônia foi condenada recentemente pelo Tribunal de Justiça da Europa por causa de uma violação do Tratado da União Europeia. E assim por diante. A Polônia foi criticada já em dezembro de 2017 por causa do risco de uma violação grave do Estado de Direito no seu território. E isso seria terrível se esse processo continuasse. No dezembro de 2008, o Parlamento Europeu exigiu do Conselho da Europa que iniciasse um procedimento contra a Hungria.
O fato da avaliação do abalo do espaço europeu ter sido compartilhado por cada Estado-membro mostra uma decisão preliminar da Alta Corte da Irlanda, apelação esta dirigida ao Tribunal de Justiça Europeu. Perguntou-se ao Tribunal Europeu se uma extradição para a Polônia poderia ser admitida em função das deficiências do Estado de Direito na Polônia. O Tribunal de Justiça da Europa posicionou-se em julho de 2018 e disse às autoridades irlandesas que usassem dos poderes de exame dos quais dispõem neste caso concreto. Nós, na Alemanha, também precisamos enfrentar o discurso do Estado de Direito e levá-lo a sério. Se as reações antes expostas às violações de valores comuns europeus podem ser bem-sucedidas em alguns Estados-membros, ainda não está certo. Também não está claro até que ponto a unanimidade que é necessária para aprovar uma opção nuclear pode ser atingida enquanto os governos húngaro e polonês estão se apoiando um ao outro. Nós precisamos aqui de um discurso público intenso sobre as condições mínimas invioláveis das exigências ao Estado de Direito na União Europeia. Em segundo lugar, nós não podemos deixar que violações profundas desses valores fundamentais não sejam sancionadas negativamente. Do contrário, remanesceria da União Europeia apenas um invólucro vazio sem uma bússola interna. O segundo desafio do qual eu gostaria de falar diz respeito a um ceticismo genérico diante do direito. Isso talvez seja interessante para o Brasil também, pois o descrédito do direito e das instituições estatais vocacionadas para impor o direito é, por assim dizer, o solo nutriente no qual os ataques a instituições do Estado de Direito na Europa podem crescer. Ceticismo e descrédito do direito encontram um eco amplo, uma repercussão ampla, onde o debate político se radicaliza, onde a briga em torno da conciliação e da solução de compromisso cede a uma mera difamação do inimigo político. A República Federal da Alemanha também não está inteiramente incólume a essas tendências que se manifestam em muitos outros países europeus com muito mais vigor. Por um lado, a confiança de muitas cidadãs e muitos cidadãos na força vinculante orientadora da ação de regras jurídicas na superação das crises políticas do dia a dia parece estar diminuindo. Ao passo que uns já estão dizendo que o direito não tem capacidade de solucionar determinados problemas, outros acreditam que a implementação do direito na crise atual não está assegurada. A primeira variante desse ceticismo diante do direito pode ser muito bem ilustrada com base no exemplo da crise da dívida pública europeia. Muitos dizem que os fatos seriam excessivamente complexos e não poderiam ser resolvidos de acordo com as soluções binárias rígidas codificadas de acordo com direito, não direito. Faltaria o espaço para compromissos pragmáticos. Além disso, faltaria aos juízes o conhecimento especializado, o conhecimento pericial. Os parlamentos também não teriam esse conhecimento. Senhoras e senhores, essa avaliação esquece que a distância e a abstração, no fundo, são uma vantagem que os tribunais têm. Critérios abstratos direcionam a lei geral, dão uma sustentação e criam uma base de decisória comum, onde a cultura heterogênea e as esferas de interesses estariam obstando em condições normais.
justamente o cerceamento jurídico das intervenções na crise, no âmbito da crise da dívida pública nos países europeus, documenta a capacidade de rendimento do direito, isso ao menos na minha perspectiva. Por outro lado, a gestão pública das situações de crises se defronta com crítica. A acusação do fracasso do Estado, aqui em parte é formulado até hoje, assim como mostra o exemplo da crise dos refugiados e da palavra de ordem da abertura das fronteiras no outono europeu de 2018. Dessa crítica já não dista mais um caminho muito amplo até o descrédito do judiciário constitucional e do direito genericamente. Mas aqui falta espaço para fazer uma classificação jurídica de constelações de casos concretos. No Estado de Direito, as violações do direito são identificadas, nomeadas e sancionadas. O não-direito, a injustiça somente predominam quando o direito é sistematicamente desacreditado, desrespeitado ou quando a pretensão de validade do direito genericamente é colocada em dúvida. Decisões judiciais, por isso, também devem ser seguidas quando a gente as considera não adequadas aos fins ou mesmo erradas. Independentemente disso, essas acusações de uma violação da lei muitas vezes são apenas conflitos em torno da interpretação correta de normas abertas, normas carentes de Constituição. Tais conflitos não são, em princípio, contra o direito, apenas são parte constituinte de uma comunidade viva do direito. Um outro desafio para os tribunais constitucionais nacionais e internacionais está no fato de manter viva e eficaz a tutela dos direitos fundamentais no sistema de vários planos da Europa e do direito comunitário europeu e do direito internacional público. Desde os seus primórdios em 1950 e poucos, o Tribunal Constitucional Federal compreende-se como um tribunal de cidadãos. Por isso, o nosso tribunal goza de confiança entre cidadãos e cidadãos, e isso com boas razões. Podemos tranquilamente considerar um desafio que até agora a proteção dos direitos fundamentais no concerto plurívoco da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ou da Convenção dos Direitos Humanos do Conselho da Europa, até agora pode ser mantido livre de dissonâncias maiores. No início dos anos 70, tínhamos uma relação diferente entre o Tribunal Constitucional Federal e o Tribunal de Justiça da Europa. Eu me reporto apenas a casos mais antigos, como a decisão em torno do caso Solange I e o caso Solange II. O desafio hoje continua sendo atual. Ao passo que, por um lado, nós temos tendências do Tribunal de Justiça da Europa com relação à aplicação do direito comunitário, nós temos também uma perspectiva de controle por parte das instâncias europeias. As senhoras e os senhores não se admirarão que eu estou achando que é absolutamente necessário que os tribunais constitucionais laterais possam manter um âmbito de tutela de direitos. Aqui podem ocorrer tensões com o Tribunal de Justiça da Europa ou com a Corte Europeia de Direitos Humanos, mas isso está na natureza das coisas e não deveria nos impedir de verificar que a relação com o constitucionalismo europeu suporta a contradição e a crítica e até é fortalecido pelas contradições e pela crítica. Então, nós estamos vivendo numa associação jurídica complexa. Isso no Brasil não é diferente. Pensemos nos tribunais
da América Latina. Aqui se precisa coordenar vários planos. Também se precisa manter o estilo e a prática dos tribunais constitucionais nacionais. Ao mesmo tempo, a gente precisa constatar que a gente, enquanto o Tribunal Constitucional, não está atuando no vácuo, mas nós temos que acertar os ponteiros com os tribunais constitucionais de outros países. Há poucos dias eu estive num grande congresso em Cartagena de las Indias, no qual estiveram representados quase todos os tribunais constitucionais da América Latina. Podemos ver que existem problemas que todos os tribunais constitucionais têm, são problemas estruturalmente parecidos e nós podemos aprender. E há problemas também que são específicos para os países. Aqui nós não podemos transferir as soluções de um país a outro. Separar esses âmbitos, ver onde se pode aprender, onde não se pode aprender, isso somente funciona no intercâmbio comum, razão pela qual esses encontros informais também se revestem de muita importância, razão pela qual tais eventos como este que estamos realizando nessa sala hoje são muito importantes porque são o fundamento de que nós podemos falar uns com os outros quando nós contamos uns aos outros quais são os problemas dos quais sofremos. O quarto desafio para os tribunais constitucionais são as situações de perigo para as liberdades, esferas da liberdade individual, que não tem a sua origem no poder coercitivo estatal, mas na economia digital e economia de dados que atua cada vez mais em escala global. A Google, a Amazon, o Facebook, para mencionar apenas alguns atores norte-americanos conhecidos, não podem ser domesticados mediante o controle dos direitos fundamentais. Mas isso não significa que os tribunais constitucionais aqui andem de mãos amarradas. Já há 60 anos, no caso da sentença, no caso Lüth, o Tribunal Constitucional Federal Alemão colocou o efeito de irradiação dos direitos fundamentais nas relações jus-privatistas no foco e encontrou respostas adequadas na Constituição. Então, nós temos essas figuras da dogmática constitucional, do efeito de irradiação dos direitos fundamentais e da eficácia contra terceiros, e colocamos ao lado disso a ideia dos deveres de tutela emanados de direitos fundamentais, que permitem ao indivíduo obrigar o legislador para tutelar a sociedade contra os riscos que os direitos fundamentais possam sofrer da parte de atores privados. Quando o Estado não é a instância que traz o perigo, mas quando são atores privados, nós temos que desenvolver a dogmática dos direitos fundamentais para oferecer uma proteção eficaz. O fato da lei fundamental estar em condições de oferecer soluções adequadas é mostrado por algumas decisões do Tribunal Constitucional Federal. Muito importantes são também os efeitos sobre a continuidade da privatização e até que ponto isso impacta nos direitos fundamentais. Similarmente exigentes são as consequências da privatização e o impacto disso nos direitos de participação na vida democrática. A segunda turma do nosso tribunal formulou assim uma decisão concreta. Sem dúvida, essas decisões não bastam para que se possa enfrentar todos os riscos, uma vez que o domínio dos algoritmos deve aumentar muito mais no futuro e deve cunhar o nosso futuro muito mais do que até agora. Mas essas decisões produzem um clima cautelosamente otimista e mostram que mesmo na era digital, a lei fundamental, a nossa Constituição, pode desenvolver uma força protetora.
À guisa de conclusão, eu gostaria de falar sobre o desafio de um cerceamento da integração europeia pelo direito constitucional clássico. O Tribunal Constitucional Federal muitas vezes foi xingado pelo fato de submeter atos jurídicos que dizem respeito à integração europeia a um exame constitucional. Isso diz respeito a leis de anuência com relação a transformações de tratados internacionais. Mas se nós lançarmos um olhar de retrospectiva sobre as últimas décadas, veremos que o tribunal logrou tecer uma rede estreita de figuras de argumentação dogmáticas e princípios dogmáticos que instrui o processo da integração, por um lado, de forma produtiva e, por outro lado, garante a retroreferência constitucional e democrática do tribunal. Pontos nodais importantes dessa rede são os princípios abrangentes da simpatia diante da Europa e da responsabilidade diante da integração da Europa, os instrumentos do controle ultra vires e de identidade, bem como o direito à democracia. Hoje podemos dizer que a jurisprudência constitucional não está impedindo a evolução da União Europeia. Muito pelo contrário. Muitas decisões do Tribunal Constitucional Federal fizeram uma análise de alguns passos da integração europeia e das suas consequências. Verificou-se que é muito importante fortalecer a influência parlamentar nos processos de integração da Europa. E isso na Alemanha contribuiu para aumentar a confiança no projeto europeu. Certamente não é acaso que muitos tribunais constitucionais de outros Estados-membros da União Europeia hoje estão seguindo a jurisdição do Tribunal Constitucional Federal. A integração pelo direito, senhoras e senhores, isto não é uma via especificamente alemã. Eu peço licença para aprofundar um pouco mais esse tópico, pois se trata de um tópico muito atual. A integração pelo direito não pode ser imaginada sem uma associação viva dos tribunais constitucionais europeus. A internalização e europeização transcorrem à maneira de um processo, e o mesmo se dá com a jurisprudência nacional e europeia. Primeiro há um ceticismo recíproco, depois há uma cooperação e, no fim, existe uma associação complexa. Esses são os marcos milhares da integração europeia que está progredindo até hoje. Hoje estamos falando de uma espécie de associação informal dos tribunais constitucionais europeus. Essa associação se caracteriza por uma imbricação dos tribunais constitucionais, não no sentido de uma hierarquia, não existe um tribunal supremo e outros tribunais embaixo, não. Eu prefiro usar a imagem de um mobile, uma configuração que deve ser levada em conta, onde cada tribunal contribui para proceder a um balanço. Senhoras e senhores, com isso eu estou chegando ao fim do mapeamento dos desafios. É difícil fazer um resumo. Assim como é difícil dar uma resposta clara sobre se a história do sucesso da lei fundamental vai continuar ou não no futuro. O próprio Tribunal Constitucional Federal me parece estar bem armado para enfrentar desafios futuros, mas a crise da jurisdição constitucional na Europa não deixará de produzir efeitos no nosso tribunal. Por isso, o nosso objetivo deve ser conferir a ideia de um Estado constitucional democrático na Europa um novo brilho, e isso na Europa e no mundo inteiro. Isso só será possível se nós tivermos disposição para autocrítica, se tivermos coragem e engajamento, se nós cooperarmos com outros órgãos de proteção da Constituição e outros tribunais constitucionais. Se nós direcionamos o nosso olhar à nossa própria cultura constitucional na República Federal da Alemanha, a figura semi-central sublinhar mais do que até agora a necessidade do ethos do Estado de Direito. O Estado de Direito não é tudo, mas sem o Estado de Direito, tudo
é igual a nada. O Estado da lei fundamental é o Estado de Direito. A inviolabilidade, infrangibilidade do direito enquanto seu substrato natural caracteriza-o tão bem como a capacidade de rendimento das estruturas que o sustentam. Quando se fala em ordem jurídica, ordenamento jurídico, essa dimensão dupla sempre está incluída. Ambos, o direito e suas instituições, dependem de pessoas que praticam uma prática constante de autocrítica, de configuração, de concretização e implementação do direito. Está no âmbito da responsabilidade de todos nós, mesmo depois de 70 anos de promulgação da Constituição alemã, engajar-se pelos valores de liberdade consubstanciados na Constituição. Somente na luta diária pelo primário do direito e somente na confiança diária no primário do direito nós infundimos vida àquilo que se afigura muitas vezes técnico e exangue no texto normativo. Senhoras e senhores, por que esse engajamento vale a pena? Estamos vivendo num mundo em constante mutação e a lei fundamental é uma âncora de estabilidade. Nós podemos ter opiniões diferentes acerca de muitas questões políticas, econômicas e sociais, mas precisamos de um fundamento comum. Esse fundamento não liga apenas as pessoas, ele liga também os povos e cria o fundamento para um intercâmbio, para o bem-estar e para a autodeterminação. Muito obrigado pela atenção que me foi concedida. Ich danke Ihnen zu sehr. Wir haben eine paar Fragen hier auf unserem Tisch. Könnten Sie bitte als Antwort O microfone parece que não estava ligado. Que Sérgio por compartilhar esse sonho da escola superior comigo, enfim, é um sonho que a gente sonha junto e está aos poucos tornando realidade. É uma honra ter você do meu lado nesse projeto, de verdade. Queria agradecer também ao Dr. Westland pelo contato, por ter feito a primeira aproximação para que esse evento acontecesse. Obrigado. Gostaria também de agradecer a Leia, do consulado, que foi nota 10, esteve aqui com a gente com os preparativos, e a todo o pessoal do consulado que veio aqui prestigiar o evento pela segunda vez, né? A gente está conseguindo fazer essa interação entre a escola e o consulado. Eu fico muito agradecido, é uma honra ter a colaboração de vocês. Obrigado. E, não menos importante, agradecer o professor Andreas Voskuhle, que é o segundo juiz constitucional a estar aqui na casa. O primeiro foi o professor Dieter Green, que voltará em novembro para um evento que a ESAP vai fazer em conjunto com a Escola da Magistratura, em homenagem ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Então, espero que venham mais. É o primeiro juiz em atividade, é o primeiro presidente que vem aqui, então é uma honra enorme. É um grande sonho trazê-lo aqui. Em primeiro lugar, porque o professor Voskuhle é de Freiburg. É uma cidade que eu amo, é onde eu estou terminando meu doutorado, então eu já conhecia de vista, já tinha assistido palestras dele e já era um sonho antigo trazê-lo. E segundo, porque o professor Voskuhle, não mais como professor, e sim como juiz constitucional, é reconhecido como um grande mediador das tensões nacionalistas e comunitárias. Então, assim, ele tem um papel, um papel na universidade, já foi reitor da Universidade de Freiburg, ele tem também na prática, né, na judicatura, desempenha um papel muito relevante. Então, enfim, não tenho realmente palavras para descrever a nossa alegria em tê-lo aqui. Eu gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta e uma... Não deixa de ser pergunta. A primeira é a seguinte: aqui no Brasil, a gente costuma trazer as coisas da Alemanha de forma, às vezes, um pouco acrítica. Muitas coisas que já foram superadas na Alemanha, ou pelo menos já foram revistas na Alemanha, na teoria e na dogmática jurídica, aqui são importadas e são trazidas como a grande novidade.
e a gente, por vezes, ignora todos os problemas que essas interpretações ou teorias já trouxeram lá na Alemanha. Uma delas é a questão da constitucionalização do direito. Essa ideia que vem do caso Luth, que, né, o direito deve ser interpretado a partir da Constituição, se irradia, então a interpretação deixa de ser apenas uma interpretação conforme para ser realmente a legislação passa a ter uma interpretação que se cristaliza na Constituição e passa a ser imutável. O professor Oliver Lepsius tem um artigo muito interessante, se chama, se eu não me engano, Rechtswissenschaft in der Demokratie, Ciência Jurídica na Democracia, onde ele, não é um artigo antigo, acho que deve ter uns 10 anos, talvez, ele critica esse posicionamento. Ele fala que uma ciência jurídica comprometida com a democracia deve ir no sentido justamente contrário, de não constitucionalizar determinadas interpretações, para deixar realmente o ambiente democrático desobstruído para que as maiorias eventuais se reconfigurem, né? Então, essa é a primeira... Qual a leitura que o senhor faz disso? O senhor, enfim, tem uma posição específica? Qual o cuidado que, eventualmente, como juiz da Suprema Corte, o senhor tem para deixar esse diálogo permanentemente aberto? E a segunda, na verdade, eu luto aqui no Brasil há 20 anos, uma luta um pouco inglória. O senhor falou, parece que estou com medo de colocar palavras na sua boca, mas, se eu não me engano, em 2015, o senhor, numa entrevista ao Der Spiegel, classificou Kelsen como o maior teórico da democracia do século XX. Se não foi exatamente isso, foi algo próximo a isso. Aqui no Brasil, Kelsen ainda é associado ao nazismo, né, à ditadura, porque o mito do positivismo ainda foi trazido para cá e ainda não conseguimos debelá-lo, ou seja, ele ainda permanece no ideário da comunidade jurídica como uma grande verdade. Então, qual a sua percepção? Afinal, quem está certo? O Brasil, que ainda taxa Kelsen os positivistas e todo esse movimento como autoritário, como antidemocrático, ou o senhor, quando diz que Kelsen foi o maior teórico da democracia do século XX? Bom, era isso. Obrigado, professor. Sim, muito obrigado, professor Valadão. Essa última pergunta me facilita muito. A bola está a 2 centímetros do gol e eu só preciso empurrá-la para dentro. Então, Kelsen, muito tempo foi interpretado erroneamente, não só na Alemanha, mas também no mundo inteiro. Isso tem a ver com o fato de que nós experimentamos a renascença do direito natural, do justnaturalismo na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que nós achássemos que seria necessário acreditar no direito suprapositivo, padrões que todo mundo sente em si. Então, a fórmula de Gustav Radbruch, não sei se ela é conhecida no Brasil, disse: o direito que evidentemente é não direito, em alemão Unrecht, não direito, não pode ser direito. Então, nessa perspectiva, a obra de Kelsen foi percebida como muito formal, muito errônea, mas Kelsen foi um dos poucos e raros democratas da República de Weimar que cedo reconheceu que as regras do jogo do processo democrático são importantes para que a democracia funcione. E se o senhor me permite, eu vou ficar na metáfora do futebol. Um jogo de futebol sem juiz, sem árbitro, raras vezes funciona. Isso vale também para as regras políticas. Vocês precisam de um árbitro que cuida para que as regras sejam cumpridas. Nem toda a decisão do árbitro sempre é correta. De vez em quando temos situações nas quais um gol é feito e de repente ele não é um gol, ao menos não é legítimo. Mas isso não nos pode levar a questionar a existência e legitimidade do árbitro. Assim a gente precisa ver também Kelsen. Kelsen afirma o seguinte: a democracia é uma construção
na qual as minorias detêm a possibilidade de transformar-se em maiorias e, para tanto, deve haver condições de entorno. Liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de associação, deve haver uma oposição, deve haver um parlamento, deve haver regras sobre quem pode perguntar, quem não pode perguntar. Tudo isso, se nos garantirmos tudo isso, então o processo democrático funcionará. Para que possamos garantir isso, necessitamos de um árbitro. Ora, do ponto de vista de Kelsen, este é o Tribunal Constitucional, razão pela qual o Kelsen é o pai, o fundador da jurisdição constitucional autônoma. No início dos anos 20, ele desenvolveu essa ideia e, mais tarde, na condição de judeu e social-democrata, ele foi perseguido, foi expulso da sua cátedra na Alemanha, foi obrigado a emigrar para os Estados Unidos e é um paradoxo da história que uma pessoa que foi o jurista, o pensador mais democrático e mais moderno na Alemanha e Europa, mais tarde foi difamado pelos defensores do justnaturalismo como o palafreneiro dos nacionalsocialistas. Ele não foi isso, muito pelo contrário. Ele criou as fundações para a democracia moderna e ele concedeu à jurisdição constitucional um fundamento teórico que vale e subsiste até hoje. O segundo círculo de problemas dos quais o senhor falou é a hiperconstitucionalização. Será que um excesso de direito constitucional não é prejudicial? Ora, temos na Alemanha uma sabedoria popular que diz o veneno é formado pelo excesso na dosagem. Então, importa dar o remédio na dosagem adequada. No caso do direito constitucional, a gente evidentemente pode brigar em torno disso. Mas não podemos brigar em torno de duas coisas. Em primeiro lugar, precisamos do direito constitucional e o direito constitucional também é central no direito constitucional e em muitas áreas da vida se nós quisermos estabelecer uma sociedade aberta e democrática e se quisermos proteger os direitos humanos do indivíduo. Isso não pode ser objeto de discussão. E também não pode ser objeto de discussão que o direito constitucional não substitui o processo político. Se a democracia e os parlamentares não podem mais nada dizer, mas se só os juízes decidem, então o processo democrático é levado ao absurdo. Deve haver um espaço de discricionalidade para a discussão política que não deveria ser excessivamente reduzido. Esses dois pontos limítrofes são muito importantes. Onde está a medida certa? Bem, sobre isso podemos discutir. De vez em quando há um excesso, de vez em quando há uma deficiência. Eis a tarefa do discurso dos muitos atores do direito de garantir, de assegurar aqui uma medida correta. O meu amigo Oliver Lepsius tem razão. Existem áreas nas quais na Alemanha poder-se-ia dizer que existe uma certa hiperconstitucionalização, mas existem outras áreas nas quais foi muito importante que o Tribunal Constitucional desse uma atenção maior. Pensemos, por exemplo, em certas normas do direito penal. Quais são os padrões do Estado de Direito? Então, seria excessivamente chamativo e simplório dizer que nós temos um problema com a hiperconstitucionalização. Muito pelo contrário. Como sempre, nós precisamos olhar as áreas individuais e verificar. Isso funciona? Isto está assegurado suficientemente pelo direito constitucional? Em sendo este o caso, a política está vocacionada, está chamada para usar da sua prerrogativa e exercer a sua discricionalidade relativamente ampla.
Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês e a palestra do professor. Ao convite do Sejur para compor a mesa, é uma honra. Assistir aqui de perto o presidente do Tribunal Constitucional Alemão tipo, para quem estuda direito constitucional, como está do lado do Neymar para um fã de futebol, assim, é realmente um acontecimento muito relevante. Estou até um pouco nervoso, assim, falar do lado de uma autoridade tão relevante. Eu queria falar, professor, fazer uma pergunta sobre o ponto da crise da jurisdição constitucional. O senhor falou da crise da jurisdição constitucional na Europa e ela é igualmente, ela vem acontecendo igualmente aqui na América Latina, em especial no Brasil. Para o senhor ter uma ideia, há cerca de 2 anos, um ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que o presidente do Senado Federal fosse afastado do cargo e o Senado não cumpriu a decisão. Simplesmente se recusou a cumprir. Supostamente por sugestão de um outro ministro da Suprema Corte, mas enfim. Durante a campanha eleitoral, o presidente da República sugeriu que estava na hora de nomear de termos mais cadeiras no Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional, para que se pudesse nomear pessoas que fossem um pouco mais alinhadas politicamente com a visão dele, que é mais ou menos o que está acontecendo na Europa. De outro lado, do ponto de vista acadêmico, a nossa Corte Constitucional tem sido também extremamente criticada por conta das nossas próprias patologias. É uma corte que profere muitas decisões. Nós proferimos cerca de, atualmente, 80 mil decisões por ano na Suprema Corte, que é um excesso inacreditável. Tem sido acusada de personalismo, de não respeitar precedentes, de proferir muitas decisões monocráticas. E nesse contexto de críticas vindo da academia à nossa Corte Constitucional e críticas vindo da política à nossa Corte Constitucional, a minha impressão é que a nossa Corte Constitucional está bastante enfraquecida e a gente corre o risco de jogar o bebê com a água, o bebê junto com a água fora da bacia. E talvez, eu não sei se o senhor acha isso, mas o que eu gostaria de perguntar se o senhor não percebe, talvez, que as Cortes Constitucionais elas não estão bem aparelhadas, talvez, para se comunicar com as pessoas nessa era que a gente vive de internet, de Twitter, de Facebook, em que o presidente da República vai todo dia para o Twitter comentar fatos políticos novos, o que acontece aqui, o que acontece nos Estados Unidos com o presidente Trump. A gente tem essa... Eu não sei se esse modelo de Corte Constitucional decidindo na sua sala fechada, com as suas razões jurídicas... naquele texto acadêmico, talvez com aquele viés mais fechado, se isso não seria um problema. E mais do que isso, já que o senhor está aqui falando sobre a Corte Constitucional Alemã, eu perguntaria se a Corte Constitucional Alemã tem uma preocupação específica com estratégia de comunicação para o público e, em caso positivo, que estratégia seria essa? Sabendo que aqui no nosso país a gente tem uma televisão, um canal de televisão dedicado aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Ja, vielen Dank für diese... Muito obrigado por essa breve introdução ao estado atual da jurisdição constitucional brasileira. Eu estou há alguns dias na América do Sul com a minha delegação. Estou desde domingo à noite no Brasil, estive em Brasília. Com certeza existem problemas, mas isto a situação cotidiana de tribunais constitucionais. Juízes constitucionais e tribunais constitucionais estão numa relação de tensão com a democracia. Ou têm poder excessivo, ou têm poder deficiente, ou são irrelevantes, ou são fortes demais, ou estão lutando com sobrecarga e às vezes têm processos, muito poucos processos, às vezes são muito reticentes, às vezes são proativos em demasia. Eis uma relação que deve ser repensada constantemente e eu, a rigor, a mim se me afigura muito positivo que se fale intensamente sobre o papel da jurisdição constitucional. Eu acho que esse é um tópico essencial para que se supere
este ou aquele problema. No tocante à comunicação, o senhor tem razão. A comunicação está sofrendo uma modificação. Quando eu comecei como juiz constitucional, em 2008, eu tinha a convicção meditada de que o Tribunal Constitucional Federal fala nas suas sentenças e não sobre as suas sentenças. Durou mais ou menos 6 meses e eu me dei conta que essa avaliação era falha. Porque as decisões são complexas em demasia, são jurídicas em demasia, para que todos possam compreender. Elas precisam, adicionalmente, ser bem comunicadas à sociedade por um departamento de imprensa, por palestras, entrevistas. Também por contribuições a revistas científicas e assim por diante. Então, deve-se fazer uma comunicação múltipla. Isso deveria ser feito de forma relativamente discreta. Acho que nós precisamos sair dos muros do tribunal. Nós precisamos explicar às pessoas por que os tribunais constitucionais são importantes e por que nós não temos alternativa e como os tribunais constitucionais operam e por que a gente pode confiar neles numa certa maneira. Também sobre isso nós precisamos falar abertamente. Por essa razão faz sentido que haja que se mostre a sessão na televisão. Nós na Alemanha não chegamos tão longe ainda, não avançamos tanto, mas eu acho que é uma evolução nesse sentido. O que me parece complexo, problemático, e eu disse isso aos meus colegas do Supremo Tribunal Federal, é uma deliberação, uma sessão deliberativa em público. Quando a gente tenta concretizar o direito constitucional com os seus colegas num tribunal constitucional em sessões deliberativas, então é bom que não haja influências externas. Eu diria, posso falar em meu nome e em nome das minhas colegas e dos meus colegas, o mais bonito é a gente ficar numa sala fechada sem que ninguém participe, sem celular. Os celulares são proibidos. Estamos armados apenas de uma folha de papel e de um lápis ou de uma caneta. E ficamos lá 8 a 10 horas discutindo. A sala é pequena, você não pode fugir, você precisa enfrentar o outro, olhar olho no olho, cara na cara. Nesse processo acontece que você muda a sua opinião, que você deixa se convencer pelo outro. De repente você solta um balão cheio de ar, o balão explode, mas você discute com os colegas e nesse processo nasce uma decisão que pode ser compartilhada por todos e no melhor caso por todos e normalmente pela maioria. Então esse processo não admite a publicidade. A publicidade e a transparência são muito importantes, mas é importante que o tribunal também seja protegido, que se possa desenvolver as coisas num espaço protegido. Existe um tribunal na Europa que faz as suas sessões deliberativas em público. No Brasil ele não é conhecido. Eu me refiro ao Tribunal Constitucional Federal da Suíça. Os colegas suíços são pessoas de mais idade, pessoas sólidas. Eles me contaram um segredinho. Você sabe, quando nós temos casos realmente difíceis, então antes a gente vai jantar num restaurante a portas fechadas, antes de ter uma sessão deliberativa. Ou a gente vai jantar 2 ou 3 vezes para que a gente consiga esquentar as turbinas, testar os argumentos. Então, vocês veem, atrás disso está a seguinte consciência.
formalizações sempre acabam ensejando novas formas de informalidade. Então a gente não consegue fugir completamente à dimensão formal. Então eu acho que é melhor criar um espaço protegido, mas isso não muda nada na necessidade de ir para fora, sair dos muros do tribunal. Eu não gosto muito de uma conversa fiada com políticos. Isso para mim não é o lugar mais ideal. Mas eu fiz uma espécie de conversa town hall, como eu chamei, como a gente chama em alemão moderno, que é meio inglês. O que é isso? É uma espécie de audiência pública. A gente convida cidadãos e cidadãs, umas 150 pessoas, e o juiz enfrenta as perguntas dos cidadãos e das cidadãs e dos cidadãos. Isso é mostrado na televisão, é televisionado na hora. A gente não precisa brigar com outras pessoas, mas os cidadãos e as cidadãs têm a possibilidade de perguntar o que está afligindo todos. E a gente não pode fugir, não pode se esconder. Isso foi um grande sucesso. Nós fizemos isso no horário nobre da televisão alemã e 7 vezes mais jovens, adolescentes, pessoas jovens, aqueles que nós não conseguimos atingir quando damos uma entrevista inteligente, entre aspas, na mídia impressa de Frankfurt ou em Munique, mas aí nós não chegamos nesse público, mas neles nós chegamos quando nós vamos para a televisão. Então nós temos que pensar sobre os formatos de comunicação que nos permitam chegar àquelas pessoas que de outra forma não poderíamos atingir. Então eu tenho disposição para fazer alguma coisa nesse sentido, para desenvolver a mim e para desenvolver o tribunal. Mas existem também limitações e aqui importa encontrar uma solução adequada. Então, eu diria, temos que comunicar melhor, temos que fazer isso melhor, temos que sair do casulo, mas do meu ponto de vista, afigura-se central para o bom rendimento de um tribunal que haja um espaço protegido, um espaço tutelado, no qual a gente não tenha de contar com tudo aquilo que se chama assim de egolatria, tudo que existe na comunicação diária. Na sessão deliberativa, a gente não ganha a confiança das colegas e dos colegas com jogos retóricos, com truques. Quem quer se impor, quem quer mudar alguma coisa, quem quer ser dominante na configuração da reunião precisa ter bons argumentos jurídicos. Se você não argumenta em termos jurídicos, você não consegue êxito. Quem argumenta juridicamente tem mais chances de chegar a um sucesso. Razão pela qual nas sessões deliberativas a gente costuma reduzir a dimensão política. Isso é muito bom para o caso, não é? Pessoas que são brilhantes retoricamente, bem, os colegas sorriem, as colegas sorriem. O importante é saber, a pessoa conhece o caso, está bem preparada, tem bons argumentos, consegue me convencer. É isso que importa. Ja, soweit die Verde, mas... Professor, muito obrigado pela palestra. Ontem, a Suprema Corte da Inglaterra, numa decisão que, na tradição da Inglaterra, até onde eu sei, é muito inusual, decidiu que uma medida do primeiro-ministro era ilegal. Isso
parece pronunciar um papel importante que o Poder Judiciário, através dos seus órgãos de cúpula, vão desempenhar numa Europa cada vez mais polarizada, como o senhor mencionou na sua fala. Eu queria que, se o senhor pudesse, o senhor expandisse um pouco, esclarecesse um pouco sobre como o Tribunal Federal Constitucional alemão tem lidado com essa questão e como o senhor vê esse papel desse tribunal para arbitrar disputas políticas polarizadas na Europa atual, ou na Alemanha especificamente. Muito obrigado. É uma pergunta fundamental. Eu, na minha conferência, já tentei nomear alguns tópicos. O tribunal procurou, desde o início, concentrar-se em uma argumentação de direito constitucional, uma argumentação constitucionalista que foi diferentemente da tradição jurídica francesa, diferentemente da tradição do Tribunal de Justiça da Europa, no Luxemburgo, nós fundamentamos muito exatamente porque a nossa decisão é assim e não assado. Isso às vezes é um pouco complexo e não é uma coisa imediatamente compreensível e plausível para qualquer pessoa, mas isso criou um fundamento de figuras de dogmáticas, de princípios, de diretrizes que fizeram com que as decisões do tribunal são relativamente previsíveis. Muitas pessoas têm a impressão de que os juízes não estão empenhados num jogo de dados, não seguem um plano interno, uma jurisprudência consistente. Ao mesmo tempo, nós ouvimos. Nós não tivemos medo de tomar decisões impopulares em situações difíceis. Eu acho que isso granjeou-nos muito respeito na sociedade. O Tribunal Constitucional Federal Alemão não é um tribunal que segue o espírito do tempo, o Zeitgeist, como se diz em alemão. Nós proferimos decisões conscientemente impopulares, impopulares para as cidadãs e os cidadãos. De vez em quando nós digamos, vocês têm expectativas com relação à Constituição que ao menos nós não podemos atender. Eu acho que isso também contribuiu para que a posição do Tribunal Constitucional se visse fortalecida. Um outro ponto é o seguinte. Em muitas áreas, tentamos desenvolver figuras dogmáticas para não restringir excessivamente a margem de discricionariedade, a margem de atuação do legislador democrático. Nós sabemos que a tarefa do tribunal é limitada. Já nos foi dito também, já fomos criticados por sermos excessivamente proativos, mas eu diria, nós sempre lutamos muito para não sermos excessivamente fortes e para deixarmos que o legislador se articule. Eu acho que isso contribui também para tenhamos nos tornado uma instituição muito estável. E o sistema político também nos respeite. Não podemos esperar de um deputado cujo anteprojeto de lei declaramos inconstitucional que ele ame a gente, mas podemos esperar dele que ele respeite a gente, que ele reconheça que estamos defendendo a Constituição. E é isso que nós conseguimos. Então, são alguns tópicos. O que é importante também, isso eu disse ontem em uma conferência em Brasília,
sempre insistimos muito que que a estrela não seja o juiz individual, mas o colegiado. A estrela é o colegiado. Se perguntarem ao cônsul-geral da República Federal da Alemanha quem são os 8 juízes da segunda turma, ele pode dizer um nome. O meu nome, porque eu estou sentado aqui em cima. Os outros ele não conhece. Então, essa é uma situação diferente no Brasil, onde os indivíduos, os juízes individuais podem ser mais importantes. Eu tenho a impressão que, se olharmos para a Corte Suprema dos Estados Unidos, que uma personalização excessiva não faz bem ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional vive de bons argumentos de uma instituição estável e da ideia de que pessoas distintas, com horizontes distintos, com tradições distintas, consigam chegar a uma decisão que se espera unânime e que essas perspectivas e esses fundos, inclusive biográficos, consigam entrar na decisão. Se vocês examinarem a composição do Tribunal Constitucional Federal, nós temos 3 juízes de carreira que passaram pelos tribunais anteriores. Cada turma tem 8 juízas e juízes. Depois, então, tem os juízes de carreira. Depois tem os professores titulares, como eu, que venho da Universidade de Freiburg, onde eu sou titular de Direito Público. Depois temos os juízes políticos, ex-políticos. Nós temos um ex-governador, Peter Müller, que foi governador no estado. E nós temos um ex-deputado federal, o Stefan Habat, que agora é o presidente da primeira turma. Ele vem da política, mas ele tem, claro, tem uma formação jurídica. Sempre temos advogados no tribunal. Essas pessoas vêm de áreas distintas e trazem a sua experiência de vida. Quando eles e elas conseguem chegar a um consenso, não necessariamente se pode dizer que esta é a melhor decisão. Mas é muito improvável que seja uma decisão inteiramente implausível. Então, eu acho que essa é a confiança que vocês conseguem construir, que se consegue construir no decorrer do tempo. Ocorre uma briga em torno de argumentos e a compensação também é feita em torno de argumentos. Então, a gente deve cuidar para que a composição do tribunal seja feita de tal modo que não um partido possa dominar, um partido político possa dominar o tribunal. Na Alemanha, isso está assegurado pelo fato de todos os juízes deverem ser eleitos com maioria de 2/3. Isto é muito incomum. A gente não consegue isso no Parlamento Federal. Então, você precisa de parceiros para discutir sobre isso. Do contrário, você não consegue vencer. Isso fez com que a maioria dos juízes, do ponto de vista político, estão posicionados mais no centro à direita, centro à esquerda. Isso também contribuiu para a crescente aceitação do nosso tribunal. Noch 2 Worte. Storr-Lynch. Uma vez que se lembrou o glorioso Kelsen, que eu sempre amei da aula de introdução à ciência do direito justamente por Kelsen, enfim, todas as categorias jurídicas, pelo conteúdo da norma jurídica e a valoração axiológica, e uma vez que hoje em dia há a primazia do interesse público institucional, como isso tem se verificado nos outros países, enfim, na Alemanha, em relação às crises institucionais, que têm sido gravíssimas no mundo inteiro, em especial na Europa Oriental, enfim, em todo o mundo, e a noção de interesse público institucional.
Ah, tá. Então, partindo da noção de norma jurídica, né, dentro de toda a contextualização de Kelsen, enfim, e da ciência jurídica, a noção do interesse público institucional diante de toda essa crise institucional que o mundo vive, todos os continentes, né, de um modo geral. Der Dolmetscher hat die Frage nicht verstanden. O intérprete não compreendeu a pergunta, então eu pediria se a senhora pudesse repetir a pergunta. Interesse público institucional está difícil de entender, né? Enfim, partindo da noção de norma jurídica de Kelsen, todo o conteúdo axiológico, enfim, todas as valorações das categorias jurídicas, de um modo geral, diante da prevalência da inafastabilidade do interesse público institucional, como o senhor analisa e verifica o que tem acontecido no mundo inteiro, principalmente na Europa e nas Américas, em relação à crise institucional das instituições de um modo geral? Diante de todo o panorama constitucional, cujas normas constitucionais são extremamente dogmáticas e axiológicas, e com esse conteúdo de interesse público institucional tão arraigado nas normas. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich... Não tenho certeza de ter compreendido a sua pergunta, mas se eu vejo bem, a senhora se refere à referência ao interesse público de toda e qualquer norma. Aqui se poderia ter dúvidas se esse conceito pode ser preservado em um mundo num mundo que se estrutura de forma hierárquica. Eu sou otimista. O que nós estamos experimentando em termos de crises, eu acho que isso pode ser captado pela lei. A lei pode recuperar isso. Nós, como juristas, lutamos com normas e para formar a nossa sociedade com normas. Com isso, nós colocamos algo contra esse processo político hierárquico e eu continuo esperançoso no sentido de que esse conceito, essa concepção pode ser imposto, pois os custos de uma política errática sem normas são tão elevados que nem um sistema suporta isso no longo prazo. Nós precisamos de regras genéricas para que não nos queimemos, para que não peguemos fogo. Isso é compreendido também por políticos que, num primeiro momento, não têm essa visão. A conta, um dia, chega e a conta vai ser muito elevada. Então, faz sentido. Por isso, eu continuo acreditando na força cunhadora, em tradução literal, da lei necessariamente genérica. Bom, primeiramente, bom dia. Agradecer e parabenizar o Sejur por esse evento, por essa oportunidade única. Na verdade, eu tenho duas perguntas que são, em parte, follow-ups. Primeiro da pergunta do Felipe e de uma outra pergunta que também fizeram aqui. Com relação à pergunta do Felipe, o senhor também já falou um pouco sobre esse movimento global que existe, sim, de mudança nas cortes constitucionais, né? Alguns, como no caso da Polônia e da Hungria, já comentados aqui, mais claramente motivados por uma alteração no panorama político, né? Uma mudança ideológica forte no país e uma vontade dessa nova configuração de fazer uma Suprema Corte à sua feição. Mas também há, e nos Estados Unidos, com mais ou menos viés ideológico, propostas que também propõem uma mudança na Suprema Corte, inclusive na Suprema Corte americana. O professor Michael Klarman, de Harvard, onde o Felipe estudou, tem um artigo com uma proposta expressa de alteração na configuração da Suprema Corte americana,
com o intuito de diminuir a possibilidade ou diminuir a tensão política, a polarização política, fazer uma composição que fosse mais paritária entre democratas e republicanos. Também o professor Jamal Green, que foi meu professor em Colômbia, tem uma proposta muito à feição do que já acontece na Alemanha, de estabelecimento de mandatos para os juízes da Suprema Corte e uma maioria mais alargada para aprovação do juízo, o que forçaria algum tipo de negociação entre os dois partidos americanos para que se elegesse se aprovasse a indicação de um juiz da Suprema Corte. Enfim, uma primeira pergunta é o que o modelo de Suprema Corte alemã tem para ensinar, sabendo que, no caso brasileiro e americano, nós somos países presidencialistas, somos possivelmente as duas maiores democracias presidencialistas do mundo. O que o modelo alemão tem para ensinar para esses outros países? E uma outra pergunta, voltando um pouco mais para a discussão de Hungria e Polônia, desses ataques mais virulentos à Suprema Corte, esse empacotamento das Suprema Cortes, esse court packing, quais são os mecanismos que uma Suprema Corte tem para se defender desse tipo de ataque dentro de uma lógica de democracia liberal constitucional? Muito obrigado por essas perguntas muito importantes. Com efeito, a Corte Suprema dos Estados Unidos se encontra numa crise muito pesada e há poucas pessoas que se ocupam com a Corte Suprema norte-americana. Isso tem a ver com a politização extrema desse tribunal e eles não cuidam mais de tomar decisões consistentes. Juízes individuais dizem quais são as suas opiniões jurídicas. Ora, ninguém internacionalmente está interessado. Nós estamos interessados numa boa jurisprudência, em argumentos bem costurados, bem construídos, profundos. Como se pode evitar uma prática do nosso tribunal provou ser muito boa nesse sentido. 8 juízes ou juízas em cada turma e temos uma prática informal nos últimos 50 anos. Metade das posições dos juízes são de conservadores e a outra metade de pessoas, digamos, de partidos mais liberais. Esse é um consenso informal que se encontrou na Alemanha, que até agora sempre foi aceito. Isso fez com que as duas partes do reino, se me permite a metáfora do império, estão representadas no tribunal e a gente precisa conviver com isso. Ora, se um juiz é independente, se ele foi eleito, ele raras vezes é membro de um partido, pois não se discute as pessoas dos juízes e ninguém também faz promessas, diferentemente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você precisa dizer numa audiência pública: num litígio sobre interrupção de gravidez, eu vou ser contra a interrupção. E mais tarde, se você for nomeado juiz, você vai ser julgado por isso. Na Alemanha não existe isso, por isso qualquer juiz e qualquer juíza pode dizer o que pensa e é independente. Eu acho que essa é uma prática boa. Ajuda também estar com os colegas e tomar decisões muito frequentes. Aqueles que nomearam um juiz, votaram por um juiz, ficam decepcionados por terem nomeado justamente aquele juiz, aquela juíza, e agora está fazendo coisas que não gostam que faça. Um segundo tópico é o seguinte: penso que faz sentido quanto ao mandato que algum dia a gente tem que sair, não é? Eu vou sair no próximo ano. Não acho bom isso.
Certamente vou chorar, mas é bom que depois de 12 anos a gente saia para que outra pessoa tenha a oportunidade de emprestar um perfil ao tribunal. Isto é importante, a gente não tenha a impressão que o tribunal fica anquilosado ou fica enrijecido. O tribunal pode respirar e cada novo começo é também um momento de magia. Então, eu acho que 9, 12 ou 15 anos, um mandato desses é uma coisa sensata, é razoável, porque assim a gente mantém o tribunal com a necessária flexibilidade. Do meu ponto de vista, isso facilita a legitimação das instituições. Claro, existem modelos distintos. O modelo tem vantagens, mas eu acho que é bom que haja uma mudança. Na política é a mesma coisa. Você não quer ser governado durante 20 anos pela mesma pessoa. Então, 100 anos, eu acho que isso é um valor médio. Na política, depois de 10 anos, os alemães dizem: nós queremos um novo chanceler. Não importa quão bom seja, não importa quão bom ela seja, nós queremos uma pessoa nova. E isso é similar nos tribunais constitucionais. Então, alguns argumentos defendem que se restrinja a duração dos mandatos. Quanto aos ataques aos tribunais constitucionais, bem, isso é uma coisa muito complexa, até porque os ataques costumam ser muito rápidos. Nós vimos isso com muita precisão na Polônia, também na Hungria. Se assim quisermos, quando você assume o poder de um Estado totalitário, no primeiro momento você ocupa o aeroporto, depois o Tribunal Constitucional e depois a imprensa. Exatamente nessa sequência. Ao menos eu recomendo que faça isso se quiser construir um Estado totalitário. Se você fizer diferentemente e primeiramente ocupar a imprensa, então o Tribunal Constitucional tentará salvar a imprensa. Então é melhor pôr em xeque o Tribunal Constitucional e depois a imprensa. Se você mas como os tribunais constitucionais podem resistir a isso? Devem sair do seu casulo, devem sair dos muros do tribunal, mas eles não dispõem de tropas. Então, vivem da confiança, nutrem-se da confiança das cidadãs e dos cidadãos. A esperança que nós temos na Alemanha é a seguinte: se com efeito aparecer um partido que tentar limitar seriamente o direito, o tribunal, então as pessoas devem ir para a rua e dizer: isso nós não queremos. Esse é o nosso seguro, respectivamente o nosso resseguro. Mas não existe. Mas para que as pessoas vão para a rua, precisam entender o que nós fazemos, precisam gostar de nós, precisam confiar em nós, precisam confiar que a nossa instituição é uma instituição boa, razão pela qual aquilo que nós falamos antes, que nós nos expliquemos, que nós saíamos do nosso casulo, que nós saíamos dos muros da nossa instituição, que nós mantenhamos contato com os cidadãos e as cidadãs. Isso é muito importante, fazemos muitos contatos. Agora festejamos o 70º aniversário com as cidadãs e os cidadãos. Nós fizemos uma grande festa. O tribunal não está nesse prédio que vocês podem ver na imagem, mas num outro prédio em Karlsruhe. O que vocês estão vendo aí é o Parlamento Federal alemão em Berlim. O nosso prédio está num parque, pois nós fizemos um grande parque, uma grande festa. Fizemos muitos eventos e explicamos o que nós fazemos. Também colocamos comida e bebida à disposição e numa noite chegaram 40 mil pessoas que chegaram para festejar 70 anos de lei fundamental. Isso também é parte de uma sociedade constitucionalizada, viva. E nós esperamos que parte desses 40 mil que nos vieram visitar naquela festa, naquela noite, vão para a rua
e se o nosso tribunal for atacado. O presidente do Tribunal Constitucional polonês, que eu conheço bastante bem, me disse o seguinte: depois que ele saiu, ele que se acusava, se criticava pelo fato do Tribunal Constitucional polonês durante muito tempo não ter pensado nos cidadãos e nas cidadãs. Teriam produzido boas decisões, mas não teriam tentado explicar aos cidadãos e às cidadãs o que estavam fazendo. Quando de repente estiveram na situação na qual precisaram de apoio dos populares, porque ninguém foi para a rua, porque as pessoas pensaram, bem, tanto faz, tanto fez, não conhecemos o tribunal. Então, o que nós podemos aprender com isso? Nós precisamos mostrar com clareza o que nós fazemos, por que nós somos importantes, porque a Constituição é importante, e precisamos esperar que os cidadãos e as cidadãs, no caso sério, estejam do nosso lado. Eu acho que com isso eu consegui dizer uma palavra final adequada. Não acham? Noch einmal. Muito obrigado mais uma vez, em nome da academia. Vamos continuar nesse mistério, né, Valadão, de trazer grandes nomes e fazer grandes apresentações aqui pela nossa ESAP. Uma boa tarde a todos. Agora vamos deixar o ministro conhecer um pouquinho do Rio de Janeiro.